Os estados fundados pela Primeira Cruzada, Edessa, Antioquia, Trípoli e Jerusalém, deveriam fazer esse milagre durar, mas através de batalhas brutais, erros de cálculo, traições, disputas internas e orgulho, esses estados colapsaram. Quando a Europa tentou resolver isso, enviou não só exércitos, mas também seus melhores reis. Esta é a história da Segunda Cruzada, uma bagunça sangrenta, e de como a Terceira Cruzada, logo depois, foi o oposto. Hoje, analisaremos os fracassos devastadores que levaram a Europa a perder suas fortalezas no Oriente e como dois inimigos icônicos, lutando em lados opostos, se equiparavam em coragem, fracasso, liderança e respeito. Vamos acompanhar seus passos, exércitos, retiradas, batalhas e cercos para entender como lutaram pelo controle da Terra Santa. E como um movimento que alcança o impossível perde quase tudo menos de um século depois. Como Jerusalém continua escapando repetidas vezes. Bem, hoje vamos falar sobre tudo isso. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao History Camp. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao History Camp. Meu nome é Mark Gagnon, obrigado por se juntar a mim na minha tenda, onde toda semana exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas da história. Sim, é isso que eu faço nessa tenda toda semana, enquanto tento entender tudo o que já aconteceu. Há sempre novidades, a lista cresce diariamente e não há tempo a perder. Antes de começarmos este episódio incrível, que pode ser uma continuação ou até trilogia, quero agradecer a algumas pessoas. Primeiro quero agradecer a você. Isso mesmo, cara. Obrigado. Senhora, um cara e uma senhora, obrigado por clicarem neste episódio. Sempre que você assiste ou ouve um episódio de Camp on History Camp, Religion Camp ou do canal principal Camp Gagnon, isso me ajuda muito e faz o programa crescer, além de facilitar trazer convidados legais. Ajuda a manter a luz acesa na barraca, as luzes acesas na barraca e também ajuda a manter o fogo aceso aqui no acampamento. E claro, isso ajuda meu amigo bilionário extremamente rico a ficar cada vez mais rico a cada dia. E o nome dele é Christos Papadopoulos. Christos, como você está? Isso é pra mim? Desculpa, eu estava contando dinheiro. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Esse é um dos motivos. Quando as pessoas dizem comam os ricos, elas estão falando de você. Certo. 1 milhão. 1 milhão. Você tira uma folga das suas férias caras em Amalfi, no seu iate, para se juntar a mim na barraca e gravar. E por isso eu sou grato, mas também é simplesmente nojento. Sempre que quiser, marque. Então hoje estamos fazendo o segundo episódio, eu acho, da sequência sobre as cruzadas. Você deve ter visto nosso primeiro episódio sobre as cruzadas, que achei ótimo, especialmente pela análise da história da igreja nesse período proto-medieval. Se não viu, tem um breve resumo para você. Basicamente, a primeira cruzada começa por volta de 1095. O Papa Urbano II convoca um monte de cristãos ocidentais para pegarem armas depois que o Império Bizantino pediu ajuda contra os turcos seljúcidas, porque esses turcos seljúcidas tinham tomado um monte de terras e estavam começando a ameaçar o mundo cristão oriental. Eles tomaram grande parte da Anatólia. E o que acontece depois é um grande episódio que você deveria assistir em outro momento. Mas basicamente é uma peregrinação armada caótica, mas surpreendentemente bem sucedida. Sabe, você tem cavaleiros, nobres, camponeses e fanáticos todos cruzando a Europa rumo ao Oriente Médio, passando por todos esses lugares em meio à fome, às doenças, às rivalidades e aos cercos. Contra todas as probabilidades, eles chegaram a Jerusalém em 1099, capturaram a cidade num massacre brutal e fundaram 4 estados cruzados: Edessa, Antioquia, Trípoli e o Reino de Jerusalém. Agora, para muitos católicos ao redor do mundo, isso se tornou a vitória impossível que provou que Deus estava com eles. Agora, para meus amigos muçulmanos, foi a invasão chocante que expôs o quanto o mundo islâmico havia se dividido. E foi aí que deixamos as coisas em 1099. Há 4 estados no meio do mundo islâmico: Jerusalém, Antioquia, Trípoli e Edessa. Edessa é o mais vulnerável. É o que fica mais ao norte e mais ao leste. Não tem saída para o mar, não tem litoral e está cercado. Também foi o estado que Balduíno tomou, enquanto todos ainda sofriam fora de Antioquia. E isso realmente importa porque desde o início, Edessa foi mais um produto da ambição pessoal do que de uma verdadeira unidade coletiva. Foi basicamente uma jogada para ganhar dinheiro. Mas agora, na década de 1140, ela está sendo governada por Juscelino II, que conseguiu afastar praticamente todos ao seu redor. Ele brigou com Antioquia, brigou com Trípoli e se desfez de qualquer apoio de verdade. E então ele toma a pior decisão que poderia tomar. Ele marcha com seu exército para fora da cidade para ajudar em uma disputa armênia local, deixando Edessa completamente vulnerável e totalmente exposta.
Agora o homem que estava esperando por algo assim acontecer é Imad ad-Din Zenghi, senhor de Mossul e Alepo, que passou 20 anos construindo poder com pura paciência, apenas esperando nos bastidores. E no momento em que o exército de Jocelyn desaparece, Zengi faz seu movimento. Ele chega a Edessa em novembro do ano de 1144. Seus engenheiros cavam túneis por baixo das muralhas. Eles enchem os túneis com madeira e depois os incendeiam até que as fundações cedam. Na véspera de Natal, parte desaba e as forças de Zengi invadem. É aí que tudo enlouquece. Se isso já não fosse interessante o bastante, na cidade, Zengi separa os latinos estrangeiros da população cristã nativa. Então, os armênios e os síriacos que já viviam lá muito antes dos cruzados chegarem, e aí você sabe, os invasores e qualquer um. Os homens latinos, os invasores, são mortos. Os cristãos nativos receberam um status de proteção. Agora, não entenda mal, isso não foi um ato de pura misericórdia, foi a administração. Uma cidade funcionando valia muito mais do que uma completamente saqueada e arruinada. E essa decisão expõe algo que ambos os lados meio que distorcem. Essa guerra nunca foi só sobre religião, certo? Como em todas as cruzadas, não era só religião. A religião está envolvida, mas também terra, poder, dinheiro e controle. Assim, em todo o mundo muçulmano, Zengi é celebrado como rei vitorioso. Ele conseguiu, certo? A mensagem é clara. O mapa dos cruzados não é fixo, e esses estados podem ser desfeitos. E então, apenas 2 anos depois, Zengi é assassinado por um de seus próprios servos. Seu filho, Nur ad-Din, herda Alepo e, mais importante ainda, herda a missão de vida de seu pai. Então, quando Jocelyn se vira e tenta retomar Edessa, Nur ad-Din está pronto, derrota-o e toma a cidade. E desta vez não resta nenhum status de proteção a oferecer. A população masculina é massacrada, mulheres e crianças são escravizadas. E assim Edessa, o condado que Balduíno conquistou para si, desaparece para sempre. E a notícia chega à Europa em etapas. Então, um bispo leva a notícia da Síria até Roma. E assim que o Papa Eugênio III recebe a notícia, ele diz: "Eu não vou aceitar isso. Precisamos de uma cruzada, mas convocá-la e fazer com que a Europa realmente aderisse à cruzada são coisas diferentes. Ele precisava motivar as pessoas a participar da missão. E isso nos leva ao único homem que poderia tornar isso possível. Veja, Eugênio III é um cara competente, mas ele não tem essa personalidade carismática, magnética, sabe? Ele precisa de alguém que possa fazer o que Urbano II fez em Clermont na Primeira Cruzada, alguém que possa ficar diante de uma multidão e transformar esses sentimentos, a raiva e a emoção em um movimento. Então, o que ele faz? Ele chama Bernardo de Claraval. Bernardo era um monge cisterciense fisicamente debilitado e talvez um dos homens mais persuasivos da Europa naquela época. Então, quando estava na casa dos 30, anos de privação já tinham basicamente acabado com o corpo dele. Ele mal conseguia comer, ele vivia em dor constante. E ele não parecia alguém que iria mudar a história, mas tinha um dom. Veja, quando Bernardo entrou para a vida monástica aos 22 anos, ele não foi sozinho. Ele trouxe cerca de 30 irmãos amigos e parentes. E ele conseguia fazer as pessoas abandonarem conforto, status e herança só conversando com elas. Isso é basicamente a primeira coisa no currículo dele. Ele é tipo, cara, eu escolhi a vida monástica para viver basicamente na pobreza, sem me casar e levando uma vida puramente ascética. Se ele convence mais 30 pessoas a fazerem isso, é porque tem um dom, sabe? E esse era o tipo de cara que Eugênio precisava. Então, em 31 de março de 1146, no domingo de Ramos, em Vézelay, na Borgonha, havia uma multidão tão grande que eles tiveram que construir uma plataforma de madeira em uma encosta só para acomodar todo mundo. E Bernardo meio que sobe com aquela aparência meio emagrecida dele e faz o discurso da sua vida. A multidão vai à loucura. Um relato diz que a voz dele parecia um órgão celestial. As pessoas clamam por cruzes para costurar em suas roupas, e então você tem o rei Luís VII da França, que está lá, e ele fica tão impressionado com o que ouve. Depois Bernardo vai à Alemanha e convence Conrado III, que era imperador do Sacro Império Romano na época, a se juntar também. Depois Bernardo escreve ao Papa que cidades e castelos agora estão tão vazios de homens que não há um homem para cada 7 mulheres. Foi assim que sua missão foi persuasiva e eficaz. Então ele conquistou o apoio dos reis. E uma vez que os reis assumiram a cruz, essa se tornou a cruzada mais poderosa que a Europa já havia reunido. Bem, pelo menos no papel. Agora, os 2 maiores nomes da cristandade ocidental estavam pessoalmente envolvidos, Conrado III da Alemanha e Luís VII da França. De início, Conrado já demonstra organização, típico de um alemão. Ele é capaz e um tanto confiante no terreno e em táticas que não domina, mas sente-se preparado para isso.
Quero dizer, você tem que entender, Conrado nunca tinha lutado no Oriente, ele nunca tinha lidado com esse tipo de clima. Ele não sabe do que seus exércitos são capazes aqui e superestima suas habilidades. Agora Luís é muito mais piedoso e sincero, mas muito fraco como comandante militar, então ele também está viajando com Leonor da Aquitânia. E isso traz uma outra camada de tensão para a história, porque Leonor não é apenas a rainha da França por casamento, ela é duquesa da Aquitânia por direito próprio. Tecnicamente, ela controla mais território que Luís e é muito inteligente. Ela é destemida e já está presa em um casamento tenso que essa cruzada basicamente está prestes a acabar. Mas isso é só um prenúncio. Então, em outubro de 1147, Conrado entra na Anatólia. O imperador bizantino lhe deu o conselho de seguir pela costa. Tipo, ele disse, o interior do país é muito difícil, muito seco e perfeito para ataques dos turcos seljúcidas. Mas Conrado ignora o conselho, não fica perto da costa e atravessa direto pelo Planalto. E perto de Dorileia, o mesmo lugar onde a primeira cruzada quase foi aniquilada 50 anos antes, os seljúcidas o cercaram. Eles cortaram o suprimento de água dele e começaram a destruir seu exército. Conrado, nesse conflito, acaba ferido e recua para Constantinopla com talvez 1/3 dos seus homens. E não foi como se fosse azar, ou como se tivéssemos sido superados, foi pura arrogância. E então Luís segue pela mesma rota e é massacrado nas montanhas de Cádmo em janeiro de 1148, assistindo seu exército inteiro cair no caos, até que os cavaleiros templários de todos precisam intervir e impor ordem. Então agora, ambos os reis acabam chegando a Jerusalém pelo mar, aos trancos e barrancos. Mas antes eles param em Antioquia, onde o casamento real francês desmorona. Lembra da Leonor e do Luís? Bem, o tio da Leonor, Raimundo, príncipe de Antioquia, quer que Luís ataque ao norte, em Alepo, o centro do poder de Nur ad-Din. E estrategicamente ele está certo aqui. Se esse é o motivo de toda essa operação militar, dessa cruzada existir, então enfraquecer Nur ad-Din faz muito mais sentido do que marchar direto para Jerusalém e tentar tomá-la, entende? Leonor concorda publicamente com ele, mas Luís se recusa. O voto dele é ir para Jerusalém e ele não vai deixar a estratégia se sobrepor, sabe, à sua piedade e ao seu serviço a Deus. E a discussão fica feia. Luís manda tirar Leonor de Antioquia contra a vontade dela e a leva de volta para o exército. E Leonor fica furiosa. Ela nunca vai perdoá-lo. 4 anos depois, o casamento é anulado, simplesmente cancelado. E Leonor se casa novamente imediatamente, dessa vez com Henrique II da Inglaterra. E um dos filhos deles é Ricardo. Esse filho se torna o único rei que realmente luta na Terceira Cruzada. Louco, né? Mas antes de falar de Ricardo, a Segunda Cruzada ainda tenta se justificar, mas é aqui que ela implode de vez. Então, em junho de 1148, os reis estão em Acre tentando responder a uma pergunta muito simples. O que estamos fazendo? O que vamos atacar? Qual que é o plano? O que está acontecendo? O objetivo inicial da cruzada era recuperar Edessa, mas ela já havia sido destruída, não restou nada para retomar e todos que estavam lá desde a primeira cruzada foram massacrados. Então eles mudam de plano e decidem tomar Damasco, o que é um problema, porque Damasco não é o principal inimigo deles. Por anos, Damasco frequentemente se aliou aos Estados Cruzados contra Zeng e Nur ad-Din. E os barões locais também sabem disso melhor do que ninguém. Mas eles marcham sobre Damasco mesmo assim e primeiro se posicionam no lado oeste, achando o terreno bom, com água e sombra. E então, em uma das decisões mais estranhas de todas as cruzadas, eles mudam para o lado leste, que é completamente aberto. Não há sombra, não há água, não há abrigo. Os reforços de Nur ad-Din se aproximam e os cruzados partem. E é isso. 4 dias nos arredores de Damasco e os reis da Europa apenas voltam para casa. Agora de volta à Europa, todos estão apontando dedos e culpando uns aos outros. Luís culpa Conrado. Conrado culpa os barões locais que, você sabe, estavam dando conselhos. Os barões culpam os templários. Todo mundo culpa os bizantinos. É uma bagunça. E tem mais uma coisa. O verdadeiro dano aqui é estratégico. Veja, antes de Damasco, Nur ad-Din já era muito poderoso, mas não dominante da forma como ele se tornaria. E depois que os cruzados atacam a cidade, Damasco tem todos os motivos para se voltar para Nur ad-Din em busca de proteção. Damasco antes apoiava os estados cruzados e não gostava de Nur ad-Din. Mas com os cruzados tentando tomar a cidade, pediram ajuda a Nur ad-Din. Então agora essa zona tampão deixa de existir e você sabe, a Síria muçulmana começa a se consolidar sob um único centro de poder. Então a Segunda Cruzada não é apenas um fracasso. Ela piora a situação e torna o adversário deles ainda mais forte. Os Estados Cruzados estão mais isolados.
Os inimigos dele se uniram mais após essa tentativa fracassada de enganar. A ideia de que a Europa pode enviar reis inteligentes para resolver isso foi destruída. Agora todos acham que eles são idiotas. E agora mais uma coisa acontece nos bastidores que é importante para a história. Nur ad-Din, agora construindo algo muito maior, começa a confiar em homens capazes ao seu redor. Um deles é um jovem oficial curdo de uma família militar. E este é um homem mais interessado em teologia do que você sabe nas funções tradicionais de soldado, mas é extremamente disciplinado, inteligente e confiável o suficiente para ser enviado a um lugar muito importante. E o nome dele é Saladino. Você precisa lembrar desse nome, que é importante. Bernardo de Claraval, o monge que iniciou tudo e empolgou a todos, passou o resto da vida tentando explicar como sua proposta deu tão errado. Mas ele morre em 1153 e nunca realmente encontra uma boa resposta em vida. O palco está pronto para o homem que muitos pensam conhecer, mas é mais complexo. Esta é a história de Saladino. Saladino se tornou uma lenda de cavalheirismo e honra quase mais na memória europeia do que na memória muçulmana, o que é meio irônico. Por séculos, escritores europeus mantiveram sua imagem viva. Ele só foi realmente revivido como um grande herói de guerra nacionalista árabe no século XIX. Então, pense nisso. O homem lembrado como um dos grandes campeões da resistência islâmica às cruzadas foi por muito tempo lembrado quase mais vividamente por seus inimigos. Então, o nome verdadeiro dele é Yusuf ibn Ayyub, e Saladino é um título que basicamente significa retidão da fé. Então ele nasceu em Tikrit em 1137 em uma família militar curda. O pai dele, na verdade, serviu a Zengui, aquele líder militar que mencionamos antes. E então a família passa a servir Nur ad-Din. E curiosamente, quando jovem, ele parecia mais interessado no Alcorão e em teologia do que em guerra. Então, em 1164, Nur ad-Din o envia, basicamente o manda para o Egito, mas Saladino realmente não quer ir. Alguns relatos dizem que ele praticamente vê isso como um exílio. Veja, o Egito é governado pelo Califado Fatímida, que é muçulmano xiita. E politicamente é meio estranho e culturalmente distinto do mundo sunita do qual Saladino fazia parte, e você sabe de onde ele meio que veio. Então ele vai. Ele está esperando algo como uma missão temporária, tipo um exílio. O mais louco é que ele nunca vai embora. Em vez disso, ele se destaca por sua habilidade militar e inteligência política e acaba se tornando o vizir do Egito, basicamente o homem mais poderoso de todo o país. E então, em 1174, Nur ad-Din morre, e é aqui que a lenda heróica sem manchas começa a mudar um pouco. Veja, o herdeiro de Nur ad-Din, esse cara chamado Al-Salih, é uma criança. E Saladino serve brevemente como regente, depois começa a absorver os territórios de Nur ad-Din, como Alepo. E então você sabe, cada vez mais cidades que seu antigo mestre passou a vida inteira construindo. E então o jovem herdeiro morre em circunstâncias que são, sem querer soar muito conspiratório, um pouco obscuras, certo? Saladino lamenta publicamente e segue expandindo seu domínio. Não digo que Saladino fosse um vilão de desenho, mas também não era um herói impecável. Como grandes figuras históricas, você faz coisas incríveis e outras nem tanto. Ele era político. Ele era brilhante, disciplinado, implacável e usava a linguagem da Guerra Santa para ganhar poder. Então, a generosidade dele era muito real. Quando ele morre, dizem que seu tesouro tinha apenas uma moeda de ouro e 30 de prata. O restante de sua grande fortuna foi doado. Mas esse mesmo homem também ordena execuções, sanções e escravidão, e manda matar um filósofo por desafiar a classe clerical. Então, a misericórdia dele tem limites. Mas o que ele consegue alcançar no final das contas muda tudo. Ele unifica o Egito e a Síria sob um único comando. O mundo muçulmano fragmentado que permitiu a primeira cruzada já não existe mais. Agora existe um poder político muçulmano muito mais unificado, eu diria. E quase no exato momento em que Saladino termina de construir isso, o reino de Jerusalém começa a se despedaçar. Agora, antes de entrarmos na catástrofe, precisamos falar sobre Balduíno IV, porque sem ele, a queda de Jerusalém parece repentina, mas não foi repentina, ela foi adiada. Veja, Balduíno IV é diagnosticado com lepra por volta dos 9 anos de idade. Seu tutor, esse cara chamado Guilherme de Tiro, percebe isso, entende o que significa e tenta manter em segredo pelo maior tempo possível. Agora, quando Balduíno realmente se torna rei aos 13 anos de idade, a doença já está avançando. Ele está perdendo a sensibilidade nas mãos e pés, e suas feridas começam a infeccionar. No mundo medieval, a lepra não é só uma doença que se tem.
Sabe, não é como ter esclerose múltipla ou algo assim, é como se fosse uma espécie de morte em vida. Veja, os leprosos são isolados. Eles são expulsos da sociedade, são obrigados a viver em suas próprias colônias. E o rei de Jerusalém sabe, desde menino, que é basicamente nisso que ele está se tornando. E mesmo assim, o que ele faz com o tempo que lhe resta é realmente notável. Em 1177, com apenas 16 anos, Balduíno cavalga para enfrentar Saladino em Monte Izar. E ele está enfaixado, já debilitado e doente por causa da doença que avança, além de estar em grande desvantagem numérica. Cerca de 375 cavaleiros mais reforços templários vindos de Gaza, contra a força muito maior de Saladino. Mas o exército de Saladino se espalhou basicamente para forragear, e Balduíno os pega antes que possam se reagrupar totalmente. E na verdade, é uma vitória completa. Saladino mal escapa nesse momento, fugindo à noite em um camelo veloz. Cronistas muçulmanos consideram Monte Izar uma das derrotas mais humilhantes de Saladino. Balduíno continuou lutando por mais 8 anos, mas à medida que a doença piora, ele continuou governando e, você sabe, continua negociando e mantendo unido esse sistema político que está constantemente em conflito interno. Ele não pode se casar. Ele não vai deixar um herdeiro e sabe que as pessoas ao seu redor já estão manobrando para basicamente ocupar o espaço que ele vai deixar quando morrer. O homem que mais se preocupa com esse jovem rei doente é um cavaleiro chamado Guy, ou Gui. Vou chamar de Guy de Lusignan, que na verdade se casa com a irmã de Balduíno, Zabiá. E de repente, Guy está ficando um pouco perto demais do trono. Então, em 1183, Balduíno dá a Guy um comando militar como teste, e Guy falha. E ele fica sentado no acampamento e basicamente não faz nada enquanto os homens de Saladino estão saqueando o interior. Então Balduíno, agora perdendo o uso das mãos e mais tarde até mesmo a visão, manda que o carreguem até o exército. Basicamente em uma maca, você pode imaginar. E assume o comando pessoalmente, tira da autoridade de Guy e providencia para que o jovem filho de Zabia seja coroado correi, bloqueando o caminho de Guy. Então, você está vendo o que está acontecendo aqui? Basicamente, Balduíno sabe que vai partir e precisa de alguma forma garantir um herdeiro. Ele não tem filhos próprios, e parece que isso pode ir para o marido da irmã dele. Mas ele sabe que o marido da irmã Guy é muito fraco. Então agora ele pensa, sabe de uma coisa, o filho da minha irmã vai assumir. Mas há um limite para quantas vezes um homem moribundo pode salvar o reino. Então Balduíno IV morre em 1185, ainda muito jovem. Em menos de um ano, toda a estrutura política que ele sustentou durante seu reinado desmorona completamente. Porque é isso que acontece. Guy de Lusignan é rei, e é aí que as coisas começam a desmoronar. Em 1187, o reino gira em torno de 3 homens, e cada um deles torna o desastre muito mais provável. O primeiro é Guy de Lusignan, ele é o rei, certo? Ele conseguiu tomar o poder do que era, tecnicamente, seu filho e diz: Não, eu sou realmente o rei. Mas os barões não respeitam Guy, e com razão. Eles já o viram comandar antes e sabem como é. Hesitação, mau julgamento, sendo meio passivo demais. A posição dele depende quase só da linhagem da esposa. Sem ela, ele não é nada, só está ali por ter se casado com a família. E aí tem Raimundo III de Trípoli, provavelmente a mente militar mais afiada de todo o reino. Ele passou 8 anos em cativeiro sob Nur ad-Din. E esses anos deram a ele algo que a maioria dos nobres cruzados nunca teve de verdade, um entendimento real do mundo muçulmano, de todo o califado. Ele entende isso melhor do que a maioria, e ele também despreza Gai. E aí você tem Reinaldo de Châtillon, um dos homens mais imprudentes de toda a história. Ele passou 16 anos como prisioneiro em Alepo, e saiu ainda mais louco e violento do que entrou. E ele é exatamente o homem que Saladino precisa, porque Saladino estava esperando por um momento que unificasse sua coalizão e lhe desse uma justificativa moral e religiosa clara para avançar de forma decisiva. Em 1187, Reinaldo lhe entrega esse momento ao atacar uma caravana muçulmana durante uma trégua, durante um cessar-fogo. E então, o que ele faz é capturar prisioneiros e depois se recusar tanto a libertá-los quanto a compensar Saladino quando ele exige isso. Gai se recusa a controlá-lo, o que é importante porque Saladino já jurou publicamente matar Reinaldo com as próprias mãos se ele quebrar a trégua novamente. Então agora ele tem sua desculpa. Tudo o que resta é forçar o reino a tomar uma má decisão, e essa decisão é tomada em Hattin. Então, em julho de 1187, Saladino cruza o Jordão com seu maior exército até então. Ele cerca Tiberíades, controlada por Esquiva, esposa de Raimundo de Trípoli. Mas o detalhe é que Tiberíades não é o objetivo, e sim uma isca. O plano é simples.
Você pode forçar o reino a marchar e lutar em campo aberto, ou ficar parado e assistir uma de suas cidades cair. Na noite de 2 de julho, o Conselho de Guerra de Gui se reúne em Sefória, onde o exército cruzado encontra água, descanso e bom terreno defensivo. Raimundo argumenta que eles devem ficar exatamente onde estão. A estrada para Tiberíades é muito seca, é exposta, e você está no meio de julho em um dos lugares mais áridos, basicamente um deserto, está quente demais. Ele argumenta que a coalizão de Saladino não pode permanecer unida para sempre, e que eles vão se desfazer, e que precisamos fazer com que ele venha até nós. Lembre-se, Raimundo fala isso enquanto sua esposa está presa em Tiberíades. Pense bem, acho que esse cara não liga pra esposa, mesmo com ela em uma cidade sitiada. Tipo, ele está defendendo tudo isso, como se dissesse, não, deixa pra lá, não precisamos ir lá salvar minha esposa. Qual é? Macho Alpha. Cara, isso é loucura. É sua mina. Vai atrás dela. Você precisa correr atrás da sua mina e parar de bancar o bobão. Agora, essa é a outra interpretação disso. É o quanto ele confia no plano dele. Ele pensa assim, olha, eu sei que minha esposa está lá dentro, mas vamos segurar firme. Vai dar tudo certo e eles é que vão ter que vir até nós. Eles vão ceder. E então Gerard de Ridefort, o grão-mestre dos Cavaleiros Templários, chama ele de covarde e questiona diretamente a autoridade dele. Então nesse momento Gui tem que escolher um lado, certo? Tipo, eu vou com a experiência ou vou com a agressividade? E ele escolhe a agressividade. Pela primeira vez, Gui opta por ser agressivo. No dia 3 de julho, o exército marcha. As forças de Saladino cortam a água de imediato. Ao anoitecer, os cruzados estão exaustos, sedentos e sem abrigo. E eles ainda estão longe da cidade sitiada de Tiberíades. Raimundo insiste em uma última investida desesperada durante a noite para buscar água, mas Gui ordena que acampem. E agora, de acordo com as crônicas, Raimundo diz: ai de nós, Senhor Deus, a batalha acabou. Fomos traídos e condenados à morte. Naquela noite, Saladino fecha a armadilha. Ele completa o cerco e ateia fogo na vegetação seca que está a favor do vento. E ao amanhecer, cerca de 20.000 homens estão encurralados. Eles estão desidratados. O fogo está vindo em direção a eles. Eles estão respirando fumaça e literalmente olhando para o mar da Galileia brilhando à distância, sem conseguir alcançá-lo. A Vera Cruz está no centro desse exército. Essa é uma relíquia que os homens basicamente veem como a garantia literal de que Deus está com eles. Mas, nesse caso, isso não importa tanto. A infantaria é a primeira a ceder. Alguns fogem para uma colina próxima e não voltam. A cavalaria investe repetidas vezes contra as linhas de Saladino, tentando abrir caminho à força. Raimundo lidera uma dessas investidas e realmente consegue romper o cerco. Algumas fontes sugerem que Saladino propositalmente deixa uma brecha ao remover o único homem que talvez organizasse resistência. Então, basicamente ao meio-dia de 4 de julho de 1187, tudo acabou. Gui é capturado, a Vera Cruz é tomada. E de acordo com a lenda, ela nunca é devolvida e nunca mais é vista. Literalmente, a relíquia mais sagrada da cristandade latina simplesmente desaparece da história. A Vera Cruz em que Jesus Cristo foi executado e crucificado. Saladino executa pessoalmente Reinaldo de Chatillon, cumprindo sua promessa. Ele declarou: você nos traiu durante a trégua, capturou nosso povo. Agora vou te matar com minhas próprias mãos. E assim fez. Quero dizer, ele capturou templários e você sabe, agora eles oferecem conversão ou morte. E a maioria dos templários, mantendo sua postura, escolhe a morte. E Raimundo, o homem que previu tudo isso, parte primeiro em direção a Tiro e depois a Trípoli, onde assiste cidade após cidade cair nas semanas seguintes. Ele morre apenas um mês depois. Fontes sugerem que a tristeza de ver as cidades caírem e seu exército destruído pode ter causado sua morte. Depois da derrota em Hattin, o reino não desmorona lentamente, ele começa a cair em pedaços. Então, nas semanas seguintes, 52 cidades e fortificações caem para Saladino. Depois, em 2 de outubro de 1187, Jerusalém se rende. Saladino entra na cidade sem massacrar a população. Os cristãos podem pagar resgate por si mesmos. Ele garante que a cidade continue funcional e não seja transformada em completa ruína. O que, se você comparar com o massacre que aconteceu após a primeira cruzada em Jerusalém, em 1099 você sabe. As pessoas e os historiadores percebem a diferença. Ei, pessoal, vamos fazer uma pausa porque quero falar sobre a GLD, uma empresa nova incrível com a qual estamos trabalhando. E eu estou usando uma peça deles agora. Provavelmente você já sabe o básico, certo? Você sempre tem aqueles tênis, seus tênis preferidos que você sempre usa. Você sempre tem o jeans que você sempre usa. Você tem aquela camiseta preta que faz seus bíceps se destacarem. Sabe, todos nós temos aquela combinação de roupa que faz a gente se sentir bem, mas para a maioria dos caras ainda falta a peça final.
Tô falando do pingente de Jesus. Tô falando da joia que completa todo o visual. Isso mesmo. E é aí que entra a GLD. Eu, na verdade, peguei esse crucifixo aqui e, sinceramente, só de pegar ele... Sabe, às vezes quando você trabalha com algumas empresas, você fica tipo, beleza, espero mesmo que o produto seja bom. Esse aqui eu uso o tempo todo. Esse é, na verdade, o novo crucifixo. Eu perdi o último em uma casa de banhos, literalmente numa sauna. Eu perdi meu crucifixo, que talvez seja o jeito de Deus me dizer alguma coisa. Consegui um novo da GLD e tenho usado direto. Minha esposa gosta e ele tem um peso bom. Os detalhes são ainda melhores pessoalmente, e o fecho é super resistente. Não parece algo que você comprou na Times Square de um cara aleatório. Não parece algo que você pediu, sabe, de algum site duvidoso na Temu. Tipo, esse é um crucifixo simples e discreto de verdade. E eles têm várias coisas, não é só coisa religiosa. Tipo, eu coloco e parece que estou realmente com um visual completo. Isso me faz me sentir bem. Eles têm de tudo. Correntes, pingentes, pulseiras, relógios, seja discreto ou chamativo, tipo, acabei de assinar um contrato. Se quiser aquela corrente de quem acabou de assinar com uma gravadora, também tem. Eles têm colaborações oficiais com tipo basicamente todo mundo. NFL, NBA, MLB, NCAA, NHL, corrente contínua Comics, MLS. Você pode representar seu time sem parecer que comprou de um vendedor aleatório do lado de fora do estádio. Eles também oferecem opções para todos os bolsos. Eles oferecem desde peças banhadas a ouro de 18 quilates até ouro maciço com diamantes naturais, além de peças totalmente personalizadas. Então, se você quiser um pingente exclusivo, a GLD pode realmente fazer isso para você. E cada peça tem garantia vitalícia. Agora, se eu ainda não te convenci, deixa eu melhorar um pouco a oferta, beleza? Por tempo limitado, ouvintes deste programa, Camp Gagon, Religious Camp, History Camp e demais acampamentos receberão uma oferta incrível. Usando o código CAMP ao finalizar a compra, você ganha 40% de desconto em todo o pedido no site gld.com. São 40% de desconto em todo o seu pedido usando o código CAMP na finalização da compra em gld.com. Quando comprar, vão perguntar onde conheceu a GLD. Fale que foi aqui com o pessoal do Campsite. Mark e Cristos te indicaram. E sempre que você faz isso, realmente ajuda a apoiar o programa. E muito obrigado a GLD e obrigado a você por acompanhar. Vamos voltar ao programa. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa rapidinho porque tem uma marca com a qual estamos trabalhando que eu estou muito empolgado. De verdade, é um dos meus produtos favoritos. E se chama Ultra, certo? E a Ultra acabou de lançar algo que vai revolucionar tudo. Já mudou a minha vida. Então, a maneira como eu penso sobre isso é: sempre que estou cansado, com sono e não estou dormindo bem, eu sou uma pessoa pior. Tipo, literalmente, se eu durmo mal 3 dias seguidos, tudo começa a desandar. Eu tomo decisões piores. Meu desempenho no palco piora. Sinto que não sou tão bom no podcast, me alimento mal, não treino tanto. Percebo que, ao envelhecer, o sono é o que mais importa. Dormindo bem, fico de melhor humor. Sou um marido e pai melhores. Me exercito e me sinto melhor. Quero dizer, tudo vem do sono. É isso. Você toma gomas de melatonina, mas elas têm tanta substância que podem até piorar o sono, deixando você sonolento demais para acordar. Então acaba pegando um remédio para dormir sem receita. Tipo, isso vai acabar completamente com o seu sono. E você não quer ficar dependente de um remédio forte só para conseguir dormir como um adulto normal. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre os novos sachês de sono da Ultra. Isso é realmente genial. Tipo, talvez vocês tenham visto, não sei, mas o Joe Rogan mencionou eles recentemente no podcast dele, de forma espontânea. E a ideia da Ultra é fascinante. Agora todo mundo sabe que a Ultra tem sachês para energia. Eles contêm o mesmo ingrediente ativo da cafeína e oferecem um impulso sem nicotina que faz você se sentir bem. É incrível, uso os sachês Ultra há um tempo e adoro o novo sabor de framboesa azul. Uso ao longo do dia, o que me ajuda a reduzir a nicotina e me faz sentir bem, dando um leve impulso. Agora eles mudaram tudo, criando um sachê para relaxar. Esse é o que uso antes de dormir. Estou no sofá, minha esposa vendo TV e quero algo. Coloco o sachê Ultra Sleep sabor mel com limão. O gosto é ótimo. E é só, sabe, é bom fazer alguma coisa, né? Agora é o seguinte, eu não acordo exausto. Eu não estou usando nicotina ou cafeína logo antes de dormir. Esse aqui, na verdade, tem uma combinação de ingredientes que faz sentido. Tem 1 mg de melatonina, que é uma dose muito mais razoável. Você não precisa, de repente, tomar tipo 10 mg ou algo assim. Também tem L-teanina, que ajuda a acalmar os pensamentos acelerados. Basicamente, ela relaxa o seu sistema nervoso central. Traz a sensação de, em vez de ficar pensando à noite, decidir apenas dormir. Além disso, contém magnésio, que já deveria tomar para ajudar no sono. Inclui extratos de camomila, flor de maracujá e erva cidreira para melhorar seu sono, prolongar o descanso e aumentar a recuperação. Não depende apenas de um ingrediente. Um combo completo para a noite em uma latinha. É fácil, só coloco entre o lábio e a gengiva 10 ou 20 minutos antes de dormir e já estou pronto para dormir.
E pra mim, o mais importante é que eu quero dormir melhor sem me sentir acabado no dia seguinte. E é isso que é tão bom no Ultra. Então, com esses sachês pra dormir, eu estou tendo um sono mais profundo. Literalmente, meu Whoop está mostrando que estou dormindo melhor. Eu não fico grog quando acordo. E sinceramente, acompanhe com seu próprio Whoop ou com seu Oura Ring, ou qualquer outro, porque esse é exatamente o tipo de coisa que você quer testar. Os sachês Ultra para dormir proporcionam um sono melhor e mais profundo com ingredientes naturais na dosagem correta. E os novos clientes podem usar o código CAMP, C-A-M-P, para ganhar 15% de desconto quando acessarem takeultra.com. Use takeultra.com para 15% de desconto com o código. Todo mundo vai começar a usar os sachês Ultra para dormir, assim como os outros produtos Ultra. E eu estou te falando, estou te dando essa dica antes de todo mundo. E depois da sua compra, diga para eles que você ficou sabendo deles pelo pessoal aqui do Camp. Agora vamos voltar para o programa. Agora de volta a Roma, eles recebem a notícia muito mal. Segundo fontes, o Papa Urbano III morre de tristeza ou de choque. Tipo, ele literalmente ouve que Saladino e... Você sabe, os turcos basicamente tomam toda Jerusalém, e ele simplesmente morre. Seu sucessor, Gregório VIII, convoca rapidamente uma terceira cruzada. Ele aponta que a primeira cruzada saiu pela culatra e decide organizar outra. Mas agora o que está em jogo é grande demais. Todos os reis têm que participar dessa. Agora, curiosamente, esse cara, Frederico Barba-Ruiva, o nome dele foi usado muitos anos depois, quase 1000 anos depois, pelos nazistas. Quando eles invadem a US, quando entram em território soviético, basicamente para, você sabe, sitiar Stalingrado e tudo mais, eles chamam de Operação Barbarossa. E eles dão esse nome em homenagem a Frederico, que eles veem como esse grande imperador alemão, e existe uma lenda de que Barba-Ruiva, ou o próprio Frederico, está apenas dormindo debaixo de uma montanha. E que Hitler basicamente estava usando isso como uma invocação simbólica do nome de Barba-Ruiva para justificar essa nova cruzada dos nazistas e do povo alemão para ir tomar o RSS. Acho que o senhor Barba-Ruiva gosta disso. Provavelmente não. Se eu tivesse que adivinhar, mas eu não sei quais são as opiniões políticas dele. Agora temos Filipe II da França, depois chamado Filipe Augusto, o que mostra como a história o avaliou. Muito frio, calculista e talvez a mente política mais afiada da Europa na época. Mas o que ele quer mesmo é voltar à França e começar a desmontar o Império Angevino, enquanto Ricardo está do outro lado do mar. E claro, a Ricardo I da Inglaterra. Ele mal fala inglês, ele cresce na Aquitânia. Este é o, você sabe, o mundo em que sua mãe, Leonor, o criou. Ele foi criado com os ideais da cavalaria, acreditando que hesitar é fraqueza. Você lembra da Leonor, antes casada com Luís. Este é o filho dela, Ricardo da Inglaterra, após ela se casar com Henrique II. Ele passa cerca de 6 meses dos 10 anos de reinado na Inglaterra e não parece se importar. Para Ricardo, a Inglaterra é só uma fonte de renda. É só, você sabe, a forma como ele se sustenta e, você sabe, sua enorme riqueza. Mas a guerra é o que realmente importa para ele. Esse é o homem que está indo para o leste. Agora Barbarossa sai da Alemanha em maio de 1189, com esse exército enorme, enfrenta a obstrução bizantina e derrota uma força seljúcida na Anatólia. E por um momento parece que o único exército que Saladino realmente teme vai mesmo chegar intacto. E então chega o dia 10 de junho de 1190, o rio Göksu, no sul da Anatólia. Frederico Barba-Ruiva cavalga à frente de sua guarda pessoal para atravessar e se afoga. Isso é loucura, porque o rio nem é tão grande assim, sabe? Nesse ponto, ele já tem quase 70 anos, ele está usando armadura. Mas basicamente, como conta a história, uma vez que ele cai no rio, ele não sai mais. Agora, o exército que era a melhor chance de vitória da Europa se desfaz quase imediatamente. A maioria das tropas pensa, nosso líder morreu, vamos voltar para casa. Então, essa força que aterrorizava a corte de Saladino agora se foi, porque um velho imperador simplesmente vai e morre em um rio, o que é hilário. Mas Hitler nomeou o cerco a Stalingrado e a invasão da Rússia com o nome desse cara, porque basicamente a mesma coisa aconteceu, mais ou menos. É como se você fosse até lá, faz todo esse alarde, parece muito feroz, e então tudo meio que desmorona. Faz sentido, agora a cruzada está nas mãos dos outros dois reis, o que vira um problema imediato. Veja, Filipe e Ricardo partem juntos, o que já é um pequeno milagre, considerando quanto tempo da década anterior eles passaram brigando por, você sabe, terras francesas disputadas. Agora, essas duas forças se encontram na Sicília. Engraçado é que eles logo começam a brigar por causa de uma disputa política familiar. Veja, a irmã de Ricardo era casada com um rei siciliano muito rico, sabe? E quando esse cara morre, Ricardo fica tipo, olha, minha irmã Joana tem direito a, você sabe,
Tipo uma pensão de viúva, sabe? Tipo um pagamento de viúva, entende? Ela era casada com esse cara. Ele morre. Ela precisa receber algum dinheiro. E aí eles começam a discutir sobre isso. E o novo rei basicamente diz: não vou dar dinheiro nenhum para sua irmã idiota. Então, o que Ricardo faz? Enquanto ele está a caminho da Terceira Cruzada, ele simplesmente toma uma importante cidade siciliana chamada Messina e diz: quer saber? Você não precisa me dar, sabe? Você não precisa dar a parte da minha irmã. Eu vou simplesmente tomar essa cidade inteira. Agora isso é meu. E eles meio que resolvem as coisas e seguem em frente. E então Ricardo vai resolver, tipo, outra disputa política. Porque basicamente um dos navios de Berengária tinha sido desviado do curso e foi apreendido por um governante bizantino local em Chipre. E ele estava extorquindo os cruzados que ficaram presos. Então Ricardo conquista a ilha em poucos dias. Isso é importante porque Chipre vira uma base crucial de suprimentos para o que acontece depois, o que é curioso, já que Ricardo toma o lugar só porque tem alguns dos seus lá. Mas isso também revela algo sobre ele. As coisas ao redor dele acontecem muito rápido e de forma muito violenta. Ricardo gosta de resolver as coisas simplesmente pegando o que quer, e ele finalmente chega a Acre em junho de 1191. Agora, quando Ricardo chega, Acre já está sob cerco há 2 anos. Mas o motivo de ainda haver uma base dos cruzados lá se deve, por mais estranho que pareça, a um cara de quem já falamos antes, Guy de Lusignan. Sim, o mesmo cara que perdeu Jerusalém na Batalha de Hattin. O mesmo cara que era passivo, sabe? Que Balduíno estava testando, que era meio visto como um perdedor. Após ser libertado do cativeiro de Saladino sob juramento de não lutar mais contra os muçulmanos, ele renuncia ao compromisso dizendo que promessas sob coação não valem. Ele basicamente fala dedos cruzados e então fica fora de Acre com uma força tão pequena que deveria ser destruída, mas de algum modo sobrevive com seus homens. Eles se estabelecem e criam um pequeno ponto de apoio. Agora, ao mesmo tempo, Tiro está nas mãos de Conrado de Monferrato, que chegou quase por acidente em 1187 e depois se recusou a sair. E então transformou a cidade, você sabe, no único grande reduto costeiro que Saladino não conseguiu tomar. Então você tem esses 2 pontos, certo? Depois Guy tenta usar Tiro como base. Conrado nega o pedido dele. Então, quando Ricardo chega, os cruzados não estão apenas lutando contra Saladino. Eles estão lutando pelo que restou do próprio reino e esses 2 pequenos reis rebeldes que estão governando esses pequenos territórios. E então a questão da sucessão fica ainda pior. Em 1190, a esposa de Guy morre no acampamento do cerco. E como toda a reivindicação dele se baseava na linhagem dela, de novo, toda a reivindicação dele a Jerusalém, de ser rei de qualquer coisa, era só porque ele era casado com a irmã de Balduíno. Bem, ela morre. De repente, a pretensão dele ao trono fica sem base. Então os barões entram em ação. Eles anulam o casamento de Isabel e a casam com Conrado em vez disso. Ela tem 20 anos e, segundo dizem, não quer a anulação, mas o reino não está disposto a esperar por ninguém. Agora existem efetivamente 2 reis rivais. E é nesse caos que Ricardo entra, trazendo máquinas de cerco, energia e impulso. E pense no que Ricardo faz, no que você já sabe sobre Ricardo até agora. Ele posiciona 2 enormes lançadores de pedras, literalmente como um trabuco, um chamado catapulta de Deus e o outro mau vizinho. E em 12 de julho de 1191, Acre cai. E então Filipe Augusto decide que cumpriu seu voto de cruzada. E Filipe pensa, quer saber? Fiz um bom trabalho, vou voltar para casa. Tem uns assuntos para resolver lá. Isso é uma loucura. De volta à França, Filipe imediatamente começa a invadir os territórios de Ricardo, violando diretamente o juramento que fez de não fazer nada enquanto Ricardo estivesse ausente. Veja como esses caras são mesquinhos. Ricardo está em Acre trabalhando. Filipe também está lá e diz: ok, você cuida disso, vou para casa. Assim que volta à França, Filipe já tenta tomar as terras de Ricardo. Ele quer tomar todas as terras de Ricardo, não é loucura? Pra época, acho que sim. É muita mesquinharia, isso é insano. Desde então, todas as decisões de Ricardo no leste são influenciadas pelas ações de Filipe no oeste. E antes de partir, Ricardo também humilha Leopoldo da Áustria jogando o estandarte dele para fora das muralhas de Acre durante as celebrações da vitória. Essa atitude acaba voltando para assombrá-lo, lembre-se disso. Ricardo literalmente pega, sabe, aquele estandarte gigante de Leopoldo da Áustria e o remove das muralhas de Acre durante essa vitória. Agora, a crise de sucessão se arrasta até abril de 1192, quando a liderança das cruzadas finalmente concorda que Conrado de Monferrato é o legítimo rei de Jerusalém. Ele é formalmente eleito em 16 de abril. Agora, a mensagem chega até ele em Tiro em 24 de abril.
E então, apenas 4 dias depois, em 28 de abril, Conrado é esfaqueado nas ruas por 2 membros da Ordem Ismaelita Nizari, os assassinos, e ele morre naquela noite. O assassinato nunca é solucionado. Isabel, agora viúva pela segunda vez com apenas 21 anos, se casou novamente dentro de uma semana, porque o reino literalmente não para por nada. Agora, quanto a Guy, você se lembra de Guy de Lusignan? Bem, Ricardo compra os direitos d'El e basicamente simplesmente dá Chipre para ele. Agora, de novo, Guy nem sequer tem qualquer direito divino para ser rei. Mas mesmo assim, Ricardo diz: "Ei, só vai lá e cuida de Chipre. Eu conquistei aquilo há apenas algumas semanas. Você pode ficar com isso." Essa é a ilha que ele acabou conquistando no caminho. Bem, Guy agora se torna o rei de Chipre e seus descendentes governam Chipre por quase 3 séculos. Pense nisso. Pense na vida do Guy, quero dizer, que situação insana. Ele tomou algumas das piores decisões militares de sua geração e meio que você sabe, foi rejeitado pelo Balduíno e sua reivindicação ao trono foi tirada porque sua esposa morreu. E ele é meio que um perdedor, nem está por baixo, acaba sitiado em Hattin, blá blá blá. Acaba ficando com essa enorme ilha de Chipre, que hoje é um país moderno, e então acaba formando uma dinastia que dura cerca de 300 anos. Então, Conrado, você se lembra dele? Ele é o cara que segurou tiro, salvou o que pôde, sabe, depois de Hattin? Bem, ele enfim foi reconhecido e tornou-se o legítimo rei de Jerusalém. Conseguiu, mas morreu 4 dias depois. Quero dizer, o mundo medieval é tão louco e não existe justiça em lugar nenhum. Mas o momento mais sombrio da cruzada de Ricardo vem depois da queda de Acre. Então, os termos de rendição em Acre são muito claros. 200 mil dinares de ouro à libertação de 1.500 prisioneiros cristãos e eles querem a devolução da Vera Cruz. E Saladino concorda. Ele perde o prazo inicial. Por quê? Bem, as fontes não esclarecem isso. Talvez seja um atraso, talvez seja um problema logístico. De qualquer forma, Ricardo estabelece outro prazo. Então, em 20 de agosto de 1191, ele leva cerca de 2.700 prisioneiros muçulmanos para fora dos muros de Acre e os executa à vista do exército de Saladino. A lógica militar aqui é brutal, mas simples, certo? Ele não pode seguir para Jerusalém, enquanto cuida de milhares de prisioneiros após o fracasso do acordo de resgate. Ele pensa: conquistamos Acre e capturamos todos os seus homens. Vocês os querem ou não? E é aqui que a comparação entre Saladino e Ricardo entra em cena. Em Hattin, Saladino executou vários cavaleiros templários capturados, pois não podia arriscar que os mais perigosos soldados cruzados voltassem a lutar contra ele. Aqui Ricardo faz o mesmo cálculo, mas de forma e contexto diferentes, porém o resultado básico é o mesmo. Sabe, ambos os atos são horríveis, mas são feitos em contextos sutilmente diferentes. E agora, a Vera Cruz, exigida como parte do acordo, também nunca é entregue. E neste ponto, novamente, ela simplesmente desaparece dos registros históricos. Saladino responde executando a maioria dos prisioneiros cristãos que ele ainda mantinha. Agora, depois disso, a cruzada se torna algo mais restrito, mais difícil e de certa forma mais trágico, porque agora Ricardo precisa vencer. Ricardo segue para o sul pela costa rumo a Jaffa. Saladino o segue constantemente com arqueiros montados, basicamente tentando encontrar uma brecha na formação, mas ele não consegue. Ricardo mantém o exército avançando em ordem, resistindo a vários ataques. Uma testemunha ocular relatou que os cruzados tinham tantas flechas cravadas nas armaduras que pareciam ouriços, arrancando-as enquanto marchavam e as devolviam aos engenheiros para reutilizá-las contra os inimigos. E então em Arsuf, no dia 7 de setembro de 1191, 2 cavaleiros finalmente perdem o controle e partem para a carga sem ordens. Ricardo tem cerca de 1 segundo para decidir se recua os 2 ou lança todo o exército. Como é típico de Ricardo, ele parte para o ataque. Esses 2 cavaleiros simplesmente avançam, e então Ricardo, com o resto do seu exército, ele simplesmente pensa: tudo bem, vamos lá. A cavalaria avança com força. As linhas de Saladino começam a ceder e Ricardo conquista uma vitória muito clara. Ele realmente toma Jaffa. Mas aqui está o problema. Arsuf é a única grande batalha campal da Terceira Cruzada e meio que não muda nada. Veja, Jerusalém ainda está no interior, exposta e impossível de manter sem reforços que não chegam. Então, no final de 1191, Ricardo marcha com praticamente todo o seu exército a cerca de 20 quilômetros da cidade. E seus conselheiros, sobretudo os templários, conhecem bem esse terreno. Eles defendem a Terra Santa e sabem o caminho. Eles começam a falar a verdade. Você pode até conquistar, mas dificilmente manterá.
Seu exército vai voltar para casa e Saladino ainda estará aqui com seus exércitos bem próximos, e eles vão tentar retomar. Então Ricardo dá meia volta. No verão de 1192, ele chega tão perto de novo e então volta novamente. Os peregrinos ficam devastados. Ricardo, segundo relatos, se recusa a olhar Jerusalém das colinas, pois não suporta ver a cidade que deseja. Pode conquistar, mas não pode manter. Ricardo entende algo que muitos cruzados não compreendem. Tomar uma cidade e manter uma cidade não são a mesma coisa. Ele pode vencer a primeira batalha e conquistar a cidade, mas vai perder a guerra antes do inverno. Ele rejeita a vitória simbólica por saber que não mudaria nada. Isso pode ser inteligente, mas para quem estava vivendo aquilo, parece fracasso. Isso torna o que acontece a seguir ainda mais estranho, pois os dois homens de lados opostos da guerra realmente começam a conversar. Veja, Ricardo e Saladino nunca se encontram pessoalmente. Tudo ocorre por intermediários, como bispos, enviados e, principalmente, o irmão de Saladino, Al-Adil. E o tom que sobrevive dessas trocas é realmente interessante e explica por que Saladino é tão lembrado ao longo da história europeia. Então, por exemplo, quando Ricardo adoece com febre, Saladino lhe envia frutas e neve do Monte Hermon. Não como um tratado formal, mas apenas como um presente. Isso é interessante. Ricardo escreve que muçulmanos e francos estão sangrando até a morte. O país está arruinado e bens e vidas foram sacrificados dos dois lados. É hora de pôr fim a isso. Saladino diz que Jerusalém pertence ao mundo muçulmano tanto quanto ao cristão, e não a entregará facilmente, assim como Ricardo não desistiria da cruzada. Não chega a ser amizade, mas é como se fosse um relacionamento onde eles se entendem. É próximo o bastante para tornar tudo mais estranho do que só uma simples narrativa de guerra santa. Esses dois homens parecem compreender o que ninguém mais entende. Carregam um fardo maior que eles mesmos? E então Ricardo propõe algo ainda mais estranho, que sua irmã viúva lembra da Joana da Sicília quando ele vai e toma toda a ilha de Messina? Ele diz o seguinte, basicamente ele fala, Joana, e se você se casar com Al-Adil, irmã de Saladino, e os dois governarem Jerusalém juntos como uma monarquia cristã muçulmana? E é uma loucura, é uma ideia maluca, mas é meio inteligente. Bem, aqui está o problema. A igreja rejeita a ideia de um casamento cristão-muçulmano para governar Jerusalém, achando isso loucura, mas até que é uma boa ideia. Joana também diz não, então a ideia não avança. Mas o fato de Ricardo propor isso já diz muito sobre como a mente dele funciona, e sobre como ele se sentia em relação a Saladino e ao irmão dele. Ele não tenta apenas vencer dentro da estrutura do problema, ele tenta pelo menos substituir toda a estrutura. Ele pensa, e se a gente inventasse uma coisa totalmente nova? Tipo, se você não vai parar e eu também não vou parar, e se existisse uma terceira coisa que talvez pudesse fazer tudo isso funcionar? Em vez disso, em 2 de setembro de 1192, os dois lados realmente assinaram o Tratado de Jaffa. Os cruzados mantêm a faixa costeira ao norte de Jaffa. Jerusalém permanece sob controle muçulmano, mas os peregrinos cristãos podem visitar em segurança. Ricardo parte em 9 de outubro de 1192 e nunca mais retorna. E então, quase imediatamente, os gigantes dessa história começam a sair de cena. Saladino falece em 4 de março de 1193, apenas 6 meses após a assinatura do tratado. Ele tinha 55 anos e, segundo todos os relatos, estava exausto depois de anos, ou melhor, décadas de luta. Assim que ele parte, o império que construiu começa a se fragmentar entre filhos e irmãos, surgindo um novo problema de sucessão. Isso é devastador, pois mostra que nem Saladino conseguiu resolver totalmente o problema que aflige os demais nessa história. É a capacidade de manter o que você conquistou. Ricardo não consegue manter Jerusalém e Saladino não sustenta o império que construiu. Então, no caminho de volta para casa, Ricardo é realmente capturado. E por quem ele é capturado? Leopoldo da Áustria. Lembra do cara quando ele rasgou a bandeira e a jogou no chão em Acre enquanto todos estavam comemorando? E agora ele fica preso por mais de um ano. E o resgate que Leopoldo da Áustria exige por Ricardo quase leva toda a Inglaterra à falência. E ele acaba retornando, luta em mais campanhas na França e depois morre em 1199 aos 41 anos de idade. Agora Leonor da Aquitânia sobrevive a quase todo mundo. Ela vive até 1204, tempo suficiente para realmente ver Ricardo morrer, ver João herdar esse desastre e depois ver o movimento das cruzadas se tornar algo mais feio do que, você sabe, aquele que ela viu com Luís. Agora Bernardo de Claraval morre em 1153, sem nunca encontrar uma resposta para o motivo de a ideia das cruzadas, que ele defendia com tanta força, ter se transformado em tamanha confusão.
E os Estados Cruzados continuam existindo, mas por um fio. Acre se torna a capital do que resta dos Estados Cruzados. E então, finalmente, Acre cai em 1291. A Era das Cruzadas na Terra Santa não termina com um grande confronto final, mas com a cidade desmoronando e os sobreviventes recuando para o mar e retornando para casa. A Primeira Cruzada teve sucesso em um mundo muçulmano fragmentado. A Segunda Cruzada fracassou em um mundo dos cruzados fragmentado. E a Terceira Cruzada meio que termina em um empate porque, por um breve momento, ambos os lados eram fortes e estavam organizados, e eram liderados por homens que eram honrados e capazes à sua maneira. E eles realmente entenderam o quão custosa uma vitória total seria de fato. Ricardo escreve: muçulmanos e francos estão sangrando até a morte, é hora de parar. Mas na verdade ainda não chegou a hora, porque ainda há mais uma cruzada sangrenta, confusa e caótica no horizonte. O que fazemos com isso? A versão mais simples dessa história é que os Estados Cruzados estavam condenados, cercados por todos os lados. Eles não tinham suprimentos, reforços e exércitos suficientes, e que Saladino era simplesmente inevitável. E Jerusalém sempre iria, ser perdida novamente para, os turcos seljúcidas, ou enfim, essa é uma versão... A interpretação aqui é, na verdade, mais profunda e talvez até mostre o oposto. Veja, Balduíno IV prova que o reino poderia sobreviver sob um líder capaz. Raimundo prova que o desastre podia ser claramente previsto. Ricardo prova que vencer batalhas e resolver problemas não são a mesma coisa. E o que quebra esses estados repetidamente não é apenas a pressão de fora, são várias coisas que estão acontecendo internamente. É orgulho, rivalidade, política, má hora e, ressentimentos pessoais sendo usados como política. E só pense nisso, certo? Porque o padrão vai além das cruzadas. Quero dizer, acho que é por isso que essa história é tão interessante para mim e para tantas outras pessoas, porque ela se repete várias e várias vezes em tantos lugares diferentes. Como uma cidade sagrada para vários mundos, reivindicada pela memória, pela fé e pelo sangue ao mesmo tempo. E você tem esses homens que estão convencidos de que estão defendendo Deus, mas não conseguem, governar a si mesmos. E você tem esses inimigos que às vezes se entendem melhor do que os próprios aliados, do que o próprio povo deles. Ricardo escreveu que muçulmanos e francos estão morrendo e que isso precisa parar. Séculos depois, ainda há guerras por causa de uma autoridade tida como legítima e pelo desejo de recuperar o que as pessoas acham que lhes pertence. Isso nos leva a uma questão mais profunda que nem sei se você consegue responder, mas, não é só quem pode tomar Jerusalém, mas como você realmente define uma vitória? É tomá-la? É mantê-la? Não sei se temos uma resposta clara para isso. Mas isso, senhoras e senhores, é uma história resumida da Segunda e da Terceira Cruzadas. Ufa, quero dizer, tem muita coisa aí. Quero dizer, é uma história fascinante, é isso. A Primeira Cruzada você meio que consegue entender. É tudo bem, olha, você tem os turcos que estão meio que... Os turcos seljúcidas estão tomando Bizâncio e a gente precisa de reforços. Então, vamos conseguir alguns reforços. Então eles mandam suas tropas. E os cruzados não fazem tudo perfeitamente, mas conseguem conquistar a Terra Santa. Eles tomam Jerusalém. Legal. Agora eles têm e precisam manter. Mas aos poucos tudo desmorona. A política complica, a secessão vira problema, e surge um líder do outro lado que une todos contra esse inimigo. Saladino entra e toma. Depois começa um vai e vem. Você pensa, precisamos retomar isso, né? Já tivemos isso uma vez. Precisamos disso de novo. Você fica nessa lógica de custo irrecuperável, pensando, vamos voltar, vamos retomá-lo, vamos retomá-lo. E aí você vê na Terceira Cruzada, Ricardo e Saladino realmente tendo esse respeito mútuo um pelo outro, porque é algo interessante. Já ouvi pessoas dizerem que, até em guerras modernas, o inimigo às vezes te entende melhor que sua família. Porque você está em uma guerra, só quem está aqui entende isso. E a única pessoa que entende a pressão que Ricardo sente, como tecnicamente o rei da Inglaterra, mas na verdade, como um franco, um francês. Mas essa pressão que ele sente de defender a fé cristã e de lutar pelo poder ocidental, de defender a Veracruz e todas essas coisas. A única pessoa que realmente entende isso é Saladino, que está fazendo exatamente a mesma coisa. E ele pensa, estou defendendo, você sabe, o meu povo muçulmano. Estou defendendo os profetas e estou defendendo Alá. E é disso que se trata. Este é o meu lugar e essas são as pessoas que estou apoiando. E nós precisamos controlar esta terra. Eles são as únicas duas pessoas que realmente se entendem. De certa forma, o respeito mútuo deles se mostra até mesmo no Tratado de Jaffa, onde eles dizem:
Ei, vamos nos unir. Vamos assinar permitindo o controle, mas queremos que os cristãos possam passar. Isso é inteligente, não? Porque, na verdade, Ricardo sabe que ele nunca conseguiria manter Jerusalém. Ele sabe que se tiver Jerusalém, alguém, seja Saladino ou seu sucessor, continuará atacando a cidade constantemente. Então ele pensa, vocês podem controlar, estão mais perto, nossas linhas de suprimento não dão conta e não temos exército suficiente para permanecer aqui sempre. Só deixem a gente passar e dar uma olhada, deixem a gente comprar alguma coisa na lojinha de presentes de vocês. Sabe, a gente passa por aqui, joga uns dinares para vocês, pega uma estatueta de Jesus ou algo assim. E todo mundo sai ganhando. E é uma jogada inteligente. Eu também acho que a ideia do Ricardo seria tipo, ei, case com o irmão. Essa é uma ideia sensacional. Quero dizer, eu entendo porque a igreja não deixou isso acontecer e também entendo porque Joana disse não. Mas é meio engraçado, sabe? É uma situação e um dilema interessantes. Eu não sei. Tipo, acho que essa é a melhor forma de colocar. Primeira cruzada, isso foi uma vitória para os católicos. Segunda cruzada foi um grande fracasso. Já a terceira cruzada terminou empatada. Isso nos leva à quarta cruzada. Você está na ponta da cadeira tentando descobrir o que acontece a seguir? Não dá pra perceber, mas sim. Você aprendeu alguma coisa com isso? Algo que você tirou dessa experiência? Algumas coisas. Barbarossa. Então esse é o rio em que ele se afoga. Você acha que consegue atravessar isso? Com certeza, mas também não tenho 70 anos nem estou usando armadura. Sabe? Verdade. Fala comigo daqui a 40 anos quando eu estiver de armadura em um cavalo. Talvez eu tenha dificuldade. Meio louco que foi isso que derrubou ele. É, tipo, ele estava vindo com tudo, se sentindo bem. Pá, acabou. Outra coisa é a Segunda Cruzada, que é basicamente uma enorme competição de quem tem mais poder, se é que você me entende. É um pouco fálico de certa forma, mas não quero dizer que toda guerra seja assim. É um pouco reducionista dizer isso, mas muitos conflitos são basicamente entre duas pessoas dizendo, cara, eu sou melhor que você. Não, cara, eu sou melhor que você, cara. Cara, a minha religião é mais idiota que a sua. Não, a minha é melhor. Entendo, às vezes é preciso defender seu povo e resistir a invasores. Às vezes é preciso dizer, isso está ficando fora de controle. Vamos todos relaxar. Além disso, tirar a faixa é como levar um baita tapa com uma luva. Tô falando foi burrice. Hit, você é mais esperto que isso. Não faça isso. No fim, quem mais ganhou foi o velho Felipe, Felipe Augusto. Ele chega dizendo, consegui a vitória em Acre, recuperei o que era nosso, trouxe as catapultas, fiz meu papel, tá tudo certo. Então ele volta rápido pra França e passa a reivindicar tudo isso, lutando por território. E também o cara que ficou com Chipre e o governou por umas 3 gerações. É isso que eu tô dizendo, Guy. É, tipo, o Guy também é um dos grandes vencedores aqui, sendo que ele era um perdedor o tempo todo. E aí no finalzinho ele vira o jogo. Ele teve o que merecia. Vamos falar dos maiores vencedores e perdedores. Beleza. Eu diria que Saladino é meio que um vencedor aqui, eu acho. Quer dizer, infelizmente, todo o império dele meio que desmorona depois que ele se vai, mas ele se vai. Mas ele faz um bom trabalho, então um salve pra Saladino. Salve pra Ricardo. Ele luta bem, faz o melhor possível, mas comete alguns erros. E então, quero dizer, vou dar essa pro Gui de Lusignan. Quero dizer... Ele levou algumas derrotas. Mas no final, ele entende as coisas. E então, Felipe Augusto, vou dar esse crédito pra ele e dizer, tipo, ele realmente, quero dizer, ele é mesquinho e meio sorrateiro e ardiloso, mas malandro reconhece malandro. Eleanor é um pouco mazarona. Esse é um bom ponto. Eleanor também é tipo, não. Eu vou mudar, vou trocar de lado, sabe o que quero dizer? E então, quem são os grandes perdedores aqui? Quero dizer, Barba Ruiva. Tipo, claro, ele é incrível. Ele comandou o Império, mas, tipo, terminar assim, isso é simplesmente deprimente, cara. E então, quero dizer, quem mais estamos esquecendo? Tem um Ricardo. Qual deles? Ricardo? Qual Ricardo? Quando Felipe e Ricardo saem juntos. Então. Bem, Ricardo vai até lá e conquista Chipre e também conquista Messina. Tipo, quando eles partem, ele meio que, acho que ele acaba conseguindo essa também. Acho que sim. E depois perde Chipre. Bem, ele meio que entrega, mas E quem são os caras que perdem em Hattin? Acho que os outros caras que perderam lá são provavelmente os maiores perdedores. Desculpa, galera. Enfim, essa foi uma história resumida da Segunda e Terceira Cruzadas.
Espero que você tenha aprendido algo. Eu com certeza aprendi. Se eu deixei passar alguma coisa, por favor, não hesite em deixar um comentário. Me diga o que você acha. Se teve algo que você aprendeu, se teve algo que você não sabia, deixe um comentário. Eu adoraria saber o que chamou sua atenção. Se você gosta de conteúdo religioso, tipo o que a gente falou hoje, isso aqui é mais histórico, claro. Mas se você curte coisas religiosas, adivinha? Temos o Religion Camp. Se você gosta de mergulhar fundo nos mistérios do dia, temos o Camp Gaon. Se você gosta do History Camp Bible, temos novidades, episódios semanais. Inscreva-se, comente e até a próxima para conversarmos sobre o passado. Valeu!